Olá, tudo bom, meus alunos? Nossa aula de hoje a gente vai falar sobre a questão do pensamento sociológico de Durkheim, tá? E como Durkheim, ele vai pensar essa ideia da sociologia. Emile Durkheim foi um pensador, um sociólogo, um psicólogo francês, tá? Que nasce no século XIX. E ele, ao contrário do Comte, ele é considerado o primeiro grande sociólogo. Ou seja, ele vai fazer uma análise da sociologia, vai criar uma metodologia própria para ela e vai fazer com que a sociologia se torne uma ciência. Ou seja, enquanto que o Comte tentava aproximar, o Auguste Comte tentava aproximar a sociologia mais da filosofia positivista, o Durkheim ele vai tentar romper um pouco isso. Qual vai ser o grande método que Durkheim vai usar para poder pensar na perspectiva metodológica da sociologia? É o que ele chama dos fatos sociais. Ou seja, ao trabalhar a questão dos fatos sociais, ele vai dizer que cada sociedade, os fatos sociais, eles se repetem, tá? Porém, essa repetição, ela atinge todas as sociedades de formas distintas, tá? Então, a partir da análise dos fatos sociais, ele constrói uma metodologia e um olhar crítico que o sociólogo tem que ter em relação às perspectivas da sociedade. Ele também vai ter grande influência da antropologia, tá? Outra coisa também, ao criar um método sociológico próprio de pesquisar, de observar os fatos sociais nas sociedades, ele vai romper com a chama de conhecimento baseado no senso comum do que eu acho, que eu penso, que eu acredito, e também com a ideia da tradição. Tá? A tradição é aquilo que é tradicional de uma cultura, exemplo, a religião, por exemplo. Então, o Durkheim ele vai fazer essa análise, tá? Sociológica dos fatos sociais. Ou seja, ele vai analisar as sociedades e vai citar alguns exemplos, como, por exemplo, o que ele chama de sociedades primitivas. Nas sociedades primitivas, como, por exemplo, a gente pode pensar nas tribos indígenas, essas sociedades ditas primitivas, entre aspas, tá? Vamos usar assim essa ideia primitiva entre aspas, tá bom? Porque no olhar antropológico a gente não pode julgar a cultura alheia com estranhamento, tá? Lá que a gente viu lá no etnocentrismo. Então, a partir dessa análise, ele vai dizer que as sociedades, ela estabelece em si uma ampla solidariedade coletiva, tá? Em que cada indivíduo, um ajuda o outro mutuamente. Então, ele chama esse tipo de solidariedade mecânica. Na solidariedade mecânica, ele trabalha com a ideia de que todos os indivíduos dessas sociedades, eles interagem entre si e eles se complementam, ambos, um ajudando o outro mutuamente através do coletivo. Já nas sociedades que ele chama de capitalistas, ele vai trabalhar com a ideia da solidariedade orgânica. O que é a solidariedade orgânica? É aquele tipo de pensamento em que os indivíduos eles estabelecem uma rede complexa, eles são individuais, tá? O trabalho ele é individual, ele é especializado. Vamos pegar por exemplo uma fábrica em que cada um ocupa o seu papel, tem sua função, uma empresa. Então ele vai trabalhar com essa ideia que na sociedade capitalista, a solidariedade orgânica, ela se baseia numa individualidade. Porém, esses indivíduos, eles estão unidos sociologicamente pela teia social que eles estão inseridos. Apesar deles serem completamente individuais no seu trabalho, na sua forma de inter-relação, ambos se complementam pela ideia de estarem ligados pelo papel que desempenham em cada setor dessa empresa ou dessa sociedade, ou do núcleo social na qual ele está inserido. Tá? Então, a solidariedade orgânica, sociedades capitalistas. A solidariedade mecânica, sociedades ditas primitivas. Bom, o Durkheim ele vai criar o que a gente chama de regras do método sociológico, tá?
que é para pensar a sociologia como uma ciência e criar um método próprio para ela, através dos fatos sociais. E uma grande questão também que ele vai trabalhar, como ele é psicólogo, né, ele vai trabalhar com a ideia do suicídio. Ou seja, para Durkheim, a sociedade ela está num estágio de doença coletiva, estado patológico que ele chama, que é o que a gente pode pensar hoje que o Brasil está vivendo como um todo, tá? Toda essa crise econômica, política, essa crise sanitária que o Brasil vive, enfim. Tudo isso se baseia também, a gente pode pensar na ideia do estado patológico do Durkheim, que a sociedade está doente. Então ele trabalha com a ideia do suicídio. Na sua obra Suicídio, ele vai classificar vários tipos de suicídios, que está ligado à sua questão psicológica, psiquiátrica, do seu ego, do seu individual. Mas uma que chama atenção é o conceito que eles chamam de anomia, tá? Que é o que a gente está vivendo agora. O que é anomia? A anomia é a ausência de regras total da sociedade. É quando os indivíduos, por alguma característica, alguma crise, tá? Algum conflito que ele está vivendo, seja social, político, econômico, cultural ou religioso, ele rompe com as regras daquela sociedade e, a partir daí, essa anomia, essa ausência de regras, transforma esse indivíduo num indivíduo que não aceita as questões que estão sendo postas para ele. A gente pode pensar isso, por exemplo, na ausência da cidadania dos indivíduos. Tá? Por exemplo, eu sei que eu não posso jogar lixo na rua, mas eu vou ali e jogo lixo. Tá? Eu sei que eu não posso praticar atos corruptos, mas eu vou ali e dou uma propina para o guarda. Eu vou ali e fura fila. Embora eu critique o político que pratica o mesmo crime que eu estou cometendo, ou seja, burlando as mesmas normas, tá? Então, o que é interessante é que no Durkheim, essa ideia do estado patológico e da ausência de normas, de regras, com a anomia, a gente pode fazer uma ponte e pensar a sociedade que a gente está vivendo atualmente, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido o pensamento do Durkheim, que é um pensamento hiper fácil de compreender, né? Ele é o primeiro grande teórico da sociologia, e aí vocês possam entender essa ideia, tá? Um abraço.